Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Ana Carvalho e hoje estou aqui com as minhas colegas Iris Tinoco e Carolina Ribeiro para discutir o tópico do transplante de órgãos. Ao longo deste podcast, iremos debater os princípios éticos e questões morais que este levanta, as suas implicações na realização e as diferentes aceitações de acordo com diferentes religiões. Mas primeiramente, vamos a um contexto sobre o transplante de órgãos. Estes surgiram no século XX e é seguro afirmar que são o maior avanço da história da medicina de sempre. A sua realização, claro, requer uma atenção muito minuciosa e a precisão é a chave. Contudo, para ocorrer o transplante de órgãos é necessária uma fonte onde os obter e, ao passo que inicialmente estes apenas podiam ser obtidos de um corpo morto, hoje em dia a evolução permite-nos ter como doador um ser humano vivo. Claro que não é assim tão fácil, pois este deve ser submetido a uma triagem, problemas cancerígenos e infecciosos e ser compatível com o receptor. No entanto, esta evolução não traz só benefícios, pois com ela também aparecem vários conflitos morais e éticos entre os envolvidos, ou seja, o doador, o receptor e os familiares de ambos e o profissional de saúde, já que do transplante podem surgir complicações pós-operatórias e a sua aceitação é diferente conforme as religiões. Mas cada coisa a seu tempo. Primeiro passo a palavra à minha colega Iris para discutir os possíveis doadores e receptores de um transplante. Os doadores mais comuns são vítimas de mortes precoces e súbitas. No entanto, um doador de tecidos ou órgãos pode igualmente ser uma pessoa viva, um familiar do receptor ou não, sendo preferíveis assim os tecidos ou órgãos de indivíduos vivos, porque obviamente são os mais saudáveis. Os tecidos doados com maior frequência por estes indivíduos podem ser as células da medula óssea ou do sangue e geralmente, por exemplo, um rim pode ser doado sem perigo, pois o nosso organismo possui 2 rins, mas também é possível doar apenas uma parte do fígado ou do pulmão. No entanto, obviamente que existem órgãos como o coração que não podem ser obtidos de doadores vivos e nesse caso é sempre necessário uma autorização para a doação de órgãos de doadores falecidos que pode ser adquirida a partir dos familiares mais próximos, isto obviamente se a vontade do falecido não for conhecida. De uma forma geral, para que o indivíduo seja considerado um doador viável, deve cumprir alguns critérios fundamentais, como por exemplo a ausência de doenças malignas ou doenças transmissíveis, deve manter a integridade dos órgãos que vão ser doados e também, obviamente, que é recomendável que a sua idade seja sempre igual ou inferior a 65 anos, ou seja, que não exista qualquer risco operatório no caso dos doadores vivos. Os doadores falecidos podem ser indivíduos perfeitamente saudáveis, apenas que sofreram graves acidentes ou que faleceram por uma doença que não afeta o órgão que vai ser doado, porque no fundo é possível a extração na totalidade sem afetar o doador e também possibilita a utilização de um grande número de órgãos e tecidos em vários pacientes. Estes doadores podem ter sofrido uma morte cerebral ou uma morte por paragem cardíaca, contudo os critérios de doação são bem mais específicos. Uma vez que para tal ser possível, o doente tem de estar em coma profundo com ausência, portanto, de respiração espontânea, necessidade de ventilação. Desta forma, os receptores também lhes é feita uma triagem para avaliar o seu estado de saúde ou a presença de doenças, como por exemplo o cancro, as infecções. Se tal ocorrer, obviamente que o transplante não poderá ter a sua continuidade até que esta condição esteja controlada. Claramente, a decisão para se fazer um transplante é baseada nas circunstâncias específicas dos indivíduos, sendo feita uma triagem psicológica por ser um processo, portanto, bastante exigente e nem todos os indivíduos são capazes de aceitar a sua vida após o transplante. Passo então a palavra à Carolina para nos explicar algumas das complicações que podem surgir nas operações. Como tudo na vida, nada vem apenas com vantagens e aspectos positivos. Logo, os transplantes não seriam exceção. Por isso, antes de qualquer procedimento, devem ser ponderadas as consequências, permitindo dar ao paciente a escolha que acha mais vantajosa para a sua situação, com aconselhamento médico, permitindo-lhe exercer a sua autonomia, que deverá ser respeitada sempre que se encontrar em condições que o permitam. No caso do indivíduo não apresentar condições de tomar uma decisão autónoma, o médico deverá agir em função do princípio da beneficência e o princípio da não maleficência, e atuar consoante o que sabe que é melhor para o bem-estar do seu paciente. A forma mais simples de transplante é a transfusão sanguínea, utilizada em casos de anemia e pacientes com sangramento excessivo. A transfusão sanguínea é o exemplo de transplante mais seguro,
apresentando reduzidas complicações, que podem ser divididas em dois tipos, infecciosas e não infecciosas. Através da transfusão de sangue, é possível ocorrer a transmissão de micro-organismos, como vírus e parasitas. Porém, a realização dos testes necessários para a identificação desses agentes ocorre antes do sangue ou derivados serem utilizados, o que torna as complicações infecciosas as menos frequentes. Por outro lado, as principais reações não infecciosas são a reação febril, as reações alérgicas e a sobrecarga circulatória associada à transfusão. Falando agora sobre os transplantes cirúrgicos, estes apresentam um maior número de riscos e complicações, tanto para o receptor como para o doador. A implantação de um tecido estranho no corpo desencadeia uma quantidade de reações de combate contra o mesmo, que são controladas pela administração de imunossupressores, para que o órgão não seja rejeitado pelo organismo, o que não é garantido e, simultaneamente, reduzem as defesas do organismo, deixando-o vulnerável a outras doenças. Assim, os maiores problemas provenientes do transplante de órgãos são a rejeição do órgão, infecções e cancro, assim como as complicações comuns após qualquer cirurgia para o doador. Assim sendo, tanto os médicos como o doador e o receptor devem estar cientes de todos os riscos provenientes da cirurgia antes de a realizarem. Os transplantes têm como objetivo prolongar e melhorar a qualidade de vida dos seus receptores, e apesar das possíveis complicações, os resultados são bastante positivos. Assim como um paciente com anemia, que sem acesso a uma transfusão sanguínea não teria como sobreviver à falta de sangue dos seus componentes, um transplante de tecido ou órgãos também é essencial para a manutenção da vida, sendo removidos órgãos total ou parcialmente danificados que não consigam realizar a sua função corretamente e, posteriormente, substituídos por outros em condições de realizar as suas respectivas funções. Por exemplo, um transplante de córnea, o paciente que tinha a córnea danificada fica agora com a visão restaurada, melhorando significativamente a sua qualidade de vida, assim como o transplante de coração prolonga a vida do paciente por vários anos. No entanto, há quem se oponha à ideia de que os transplantes melhoram a qualidade de vida. É verdade, a religião é uma crença que influencia bastantes aspectos na vida de uma pessoa. Existem mesmo casos em que esta e a opinião médica vão de encontro uma à outra, visto que alguns crentes não aceitam transplantes nem a remoção dos seus próprios órgãos após a morte. Os israelitas, por exemplo, não permitem o transplante de coração porque este é considerado um símbolo da vida. No entanto, é permitida a retirada dos demais órgãos imediatamente após a morte. Já no caso dos testemunhas de Jeová, não é concedido o transplante em caso de necessidade de transfusão sanguínea e no Islão, o corpo é considerado inviolável e sagrado durante a vida e depois da morte. Este é o exemplo da maioria das religiões, onde o ato de colher órgãos de um doador falecido não é visto de modo positivo, dado que causaria uma interferência negativa no desligamento do espírito ao corpo. Em relação ao momento da morte, a maioria das religiões acredita que esta está vinculada à paragem cardíaca e não reconhecem assim a morte encefálica. No entanto, o Alcorão refere que o recurso a qualquer medicação, tratamento e prevenção de forma a preservar a saúde da humanidade é aceito e encorajado. Assim, deverá competir aos médicos e profissionais de saúde a respeitar todas as crenças e tentar que o paciente chegue a um consentimento com a melhor escolha possível aos seus olhos e aos olhos da medicina, não da religião. Quando isso não é possível, deverão ser mostradas outras opções ao paciente, de forma a dar-lhe a melhor qualidade de vida possível nestas circunstâncias. No entanto, ainda assim, são levantadas bastantes questões éticas em relação aos transplantes. Como já vimos anteriormente, o transplante de órgãos gera questões éticas, polémicas e controversas, que obviamente vão depender da opinião de cada um e que estão sempre sujeitas a fatores quer religiosos, geográficos, económicos, socioculturais, afetivos. Aqui a primeira grande questão, a questão ética a ser abordada, é a legitimidade de se retirar um tecido ou órgão do corpo de alguém a fim de colocá-lo noutra pessoa. Outra questão fundamental está relacionada com o facto de muitas sociedades não concordarem com os transplantes entre pessoas fora do círculo familiar, portanto que não pertencem ao seu agregado familiar, e argumentam que, sem qualquer relacionamento, a única motivação seria a económica. Porém, na minha opinião, esta justificação pode ser falsa, porque a doação pode ser genuinamente voluntária e altruísta, e mesmo que seja entre parentes, nada nos vai garantir que não haja nenhum tipo de relação comercial. A partir da questão, quem é que deve ser selecionado para a transplantação cardíaca quando há vários candidatos elegíveis, estamos perante um princípio que já foi abordado, um princípio fundamental, o da justiça, que se refere à justa distribuição de recursos na sociedade. Portanto, este processo requer uma lista de espera que segue alguns critérios específicos para a distribuição dos órgãos.
Por fim, a questão ética relacionada com as religiões e que já causou diversos desafios a nível da medicina, por exemplo, o caso das testemunhas de Jeová, que, como já foi referido anteriormente, não concordam com qualquer tipo de intervenção na qual seja necessária a transfusão sanguínea ou dos seus componentes primários. Ao longo deste podcast vamos abordar as diferentes questões e observar também diversas opiniões. No próximo segmento, iremos simular um conflito bastante comum no dia-a-dia, onde as crenças religiosas vão de encontro às opiniões médicas. Às urgências de um hospital chegam mãe e filho. A criança apresenta uma patologia cuja única hipótese de sobreviver é sujeitar-se a uma transfusão de sangue. No entanto, a mãe é uma testemunha de Jeová e recusa-se a tomar essa medida, porque vai contra as suas crenças. Como deverá o profissional de saúde reagir perante a situação desta família? Bom dia, em que posso ajudar? Bom dia, preciso da sua ajuda. O meu filho esteve envolvido num acidente. Sendo assim, ele terá de ser visto por um médico, mas em princípio terá de ir para o bloco operatório. Tudo bem, mas por favor ajude-o. Vamos dar uma vista de olhos neste pequenote. Senhora, parece que o seu filho perdeu muito sangue no acidente e vamos necessitar de realizar uma transfusão rapidamente. Enfermeira, prepara a sala. Desculpe, disse que seria necessária uma transfusão? Eu não posso permitir isso, sabe? É que nós somos testemunhas de Jeová. Peço imensa desculpa por a contrariar, mas uma criança de 8 anos não tem autonomia para fazer uma escolha dessas. E como médico aconselho fortemente a realização da transfusão, se esse for o seu único argumento contra. E não existe nenhuma outra opção? Por favor, acalme-se. Será necessário fazer a transfusão de sangue, mas o doutor entenderá certamente a sua posição. No entanto, não nos podemos esquecer que o mais importante será salvar a criança, para que esta não corra perigo de vida. Claro, minha senhora, mas não posso simplesmente aceitar essa medida. Eu não aceito que usem o sangue de outra pessoa no meu filho. Mas vamos ver isto logicamente, senhora. O seu filho apresenta uma grande anemia e está a enfraquecer. O sangue que lhe é dado foi analisado e os doadores são controlados. Vamos pensar melhor. A taxa de sucesso de transplantes a nível nacional é altíssima, cerca de 90%, e Portugal é um dos países que mais transplantes realiza no mundo. Mas, supondo que eu aceitasse, como iria a minha comunidade reagir? Nunca mais seria vista ou aceita da mesma forma? Dentro de um hospital, todos os profissionais de saúde comprometem-se a manter o sigilo profissional. Por isso a sua comunidade não saberá que procedimentos foram realizados. Assim seria completamente seguro realizar a transfusão sem um julgamento. Se isso é realmente verdade, por favor ajude-o. Salve o meu filho, Sr. Doutor, e por favor não deixe este assunto sair desta sala. Nesse caso, vou levar a criança para o bloco para procedermos à transfusão. Com esta pequena simulação, podemos entender que quando um médico sugere um procedimento é porque esta é a melhor solução para o problema que lhe é apresentado. Ainda assim, existem aspectos culturais e religiosos que podem impedir que um paciente e familiares aceitem esse tratamento facilmente. E, para lidar com isto, os profissionais de saúde devem manter a calma e ajudá-los sempre. Devem esclarecer todas as suas dúvidas e fontes de medo para que chegue a um consentimento favorável, pensando sempre no bem-estar do paciente. Isso é o mais importante. Com isto, terminamos o podcast e despedimos por aqui. Muito obrigada por nos ouvirem.